Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15.1. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, com todas as nações reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos e as ovelhas e colocará as ovelhas à direita, e os cabritos à esquerda. E o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que haveis sido abençoados pelo meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a origem do mundo, pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era hóspede e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e me fostes ver. E os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sedento e te demos de beber? Quando foi que te vimos desabrigado e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão, e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que haveis feito tal coisa em relação a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá, em seguida, àqueles que estarão à esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me abrigastes, estava nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então, eles lhe responderão também: Senhor, quando é que te vimos com fome, sede ou desabrigado, nu, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo, em verdade, que todas as vezes que não destes assistência a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E, então, irão para o suplício eterno, e os justos terão a vida eterna. Mateus, XXV 31-46. Comentários. Sobre esta passagem do Evangelho, encontramos em nossos estudos uma mensagem de Lacordaire na Revista Espírita que aborda toda essa temática de forma completa. Revista Espírita, ano 8º, agosto de 1865. Dissertações Espíritas. A Chave do Céu. Sociedade de Montreuil-sur-Mer, 5 de janeiro de 1865. Quando se considera que tudo vem de Deus e a Ele retorna, é impossível não perceber, na generalidade das criações divinas, o laço que as une entre si e as submete a um trabalho de avanço comum e, ao mesmo tempo, a um trabalho de progresso particular. Também não se pode desconhecer que a lei de solidariedade, daí resultante, não nos obriga a sacrifícios gratuitos de toda sorte, uns para com os outros. Aliás, é de notar que Deus nos mostrou em tudo uma primeira aplicação, por Ele mesmo, dos princípios primordiais que estabeleceu. Assim, pela solidariedade, encontra-se esse princípio expresso na sensibilidade de que fomos dotados, sensibilidade que nos leva a compartilhar dos males alheios, lhes ter compaixão e a os aliviar. Isto não é tudo. Os profetas e o divino Messias Jesus nos deram o exemplo de uma segunda aplicação do princípio de solidariedade, ao consagrarem o amor do homem pelo homem, inicialmente por meio de cerimônias simbólicas, depois pela autoridade de seu ensino, para em seguida proclamarem como um dever necessário e rigoroso a prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus, é o sinal de nossa grandeza moral, é a chave do céu. Assim, é da caridade que vos quero falar. Considerá-la-ei apenas sob um único lado, o lado material, e a razão disto é simples, é o lado que menos agrada ao homem. Nem os cristãos, nem os espíritas, ninguém negou o princípio, ou, melhor, a lei da solidariedade, mas procuraram esquivar-se de suas consequências, e para isto invocaram 1000 pretextos. Citarei alguns deles. As coisas do coração ou do espírito, dizem, têm um preço infinitamente superior ao das coisas materiais, por conseguinte, consolar aflições por palavras boas ou conselhos sábios vale infinitamente mais que consolar por socorros materiais. Seguramente, senhores, tendes razão se a aflição de que falais tem uma causa moral, se encontra sua razão numa ferida do coração, mas se for a fome, o frio, a doença, numa palavra, se causas materiais as provocaram, bastarão vossas doces palavras para acalmá-las? Vossos bons conselhos, vossas sábias opiniões para curá-las?
permitireis que eu duvide? Se Deus, colocando-vos na terra, tivesse esquecido de prover o alimento para o vosso corpo, teríeis encontrado o seu equivalente nos socorros espirituais que ele vos concede? Mas Deus não é o homem, é a sabedoria eterna e a bondade infinita. Ele vos impôs um corpo de lama, mas proveu as necessidades desse corpo fertilizando os vossos campos e fecundando os tesouros da terra, já os socorros espirituais que se dirigem à vossa alma, juntou os socorros materiais reclamados por vosso corpo. Desde então, e porque o egoísmo talvez tenha despojado o pobre de sua parte na herança terrena, com que direito vos julgais quites para com ele? Porque a justiça humana o excluiu do número dos usufrutuários dos bens temporais, vossa caridade não encontraria uma justiça mais equitativa a lhe fazer? Um ilustre pensador deste século não temia assim exprimir-se em sua memorável profissão de fé: cada abelha tem direito à porção de mel necessária à sua subsistência, e se entre os homens alguns falta o necessário, é que a justiça e a caridade desapareceram do meio deles. Por mais excessiva que vos possa parecer esta linguagem, não contém menos uma grande verdade, verdade talvez inacessível à compreensão de muitos de vós, mas evidente para nós, espíritos que, mais tocados pelos efeitos, porque os abraçamos em seu conjunto, vemos as causas que os produzem. Diz este: ninguém mais que eu lamenta as penas e as privações cruéis do verdadeiro pobre, do pobre cujo trabalho, insuficiente para a manutenção da família, não lhe traz, em troca das fadigas, nem a alegria de alimentar os seus, nem a esperança de os tornar felizes, mas eu consideraria um caso de consciência estimular, por cegas liberalidades, a preguiça ou o mau procedimento. Aliás, considero a caridade como indispensável à salvação do homem, já apenas a impossibilidade de descobrir as necessidades reais em meio a tantas necessidades simuladas, parece justificar a minha abstenção. A impossibilidade de descobrir as necessidades reais, tal é, meu amigo, a vossa justificação. E, contudo, esta justificação jamais seria sancionada por vossa consciência e não quero outra prova senão a vossa confissão, porque, do direito que teria o verdadeiro pobre à vossa esmola, e lhe reconheceis esse direito, desse direito, digo eu, decorre para vós o dever de o procurar. Procurai-o? A impossibilidade vos detém. Como, então? A caridade não tem limites, é infinita como Deus, do qual emana, e não admite nenhuma impossibilidade. Sim, algo vos detém, é o egoísmo, e Deus, que sonda os corações e os bolsos, Deus o descobrirá facilmente sob os falaciosos pretextos com que o velais. Podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas jamais enganareis a Deus. Em 100 anos, em 1000 anos, aparecereis novamente na terra, sem dúvida aí vivereis, despojados de vossa opulência presente e curvados sob o peso da indigência. Pois bem, eu vos declaro, recebereis do rico o desprezo e a indiferença que, vós mesmos ricos, outrora tereis mostrado pelo pobre. Disse que a nobreza obriga, a solidariedade obriga ainda mais. Quem se subtrai a esta lei perde todos os seus benefícios. Eis porque vós, que tereis guardado o fundo egoísta de vossa natureza, sofrereis, por vossa vez, o desprezo do egoísmo. Escutai esta tirada de Rousseau. Diz ele: para mim sei que todos os pobres são meus irmãos e que não posso, sem uma injustificável dureza, lhes recusar o fraco socorro que me pedem. Na maior parte são vagabundos, concordo, mas conheço demais as penas da vida para ignorar por quantas desgraças o homem honesto pode encontrar-se reduzido em sua sorte. E como poderia eu estar seguro de que o desconhecido que me vem implorar assistência em nome de Deus, talvez não seja esse homem honesto, prestes a perecer de miséria, e que minha recusa vai reduzir ao desespero? Quando a esmola que se lhe dá não fosse para eles um socorro real, seria ao menos um testemunho de que se é solidário com as suas penas, um abrandamento à dureza da recusa, uma espécie de saudação que se lhes faz. É um filho de Genebra, senhores, que fala da sorte, é um filósofo dissedentado nas fontes secas do século XVIII que teme ignorar o homem honesto dentre os desconhecidos que estendem a mão e que dá a todos. Ele dá a todos porque todos são seus irmãos, ele o sabe. Sabeis menos que ele, senhores? Não o ouso acreditar. Mas em que medida deveis dar, ou, antes, qual é nos vossos bens a parte que vos pertence e a parte que pertence aos pobres? Vossa parte, senhores, é o necessário, nada mais que o necessário,
e não há deveis exagerar. Em vão vos prevalecereis de vossa posição, dos encargos dela decorrentes, das obrigações de luxo que ela exige, tudo isto diz respeito ao mundo, e se quereis viver para o mundo não avançareis senão com o mundo, não ireis mais depressa que o mundo. Em vão ainda alegareis, para justificar vossos hábitos de indolência, um trabalho ao qual não se entrega o pobre, e que, praticado em vossa casa e por vós, vos torna beneficiários de maior bem-estar. Em vão alegareis isto, porque todo homem é consagrado ao trabalho, ou por ele, ou pelos outros, porque a incúria de seu vizinho não o absolveria do abandono em que o teriam deixado. Do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, só uma coisa vos é permitido tirar em vosso proveito, o necessário, o resto cabe aos pobres. Eis a lei. Não nego que esta lei comporte temperamentos, em certos casos e em dadas circunstâncias, mas diante da luz, diante da verdade, diante da justiça divina, ela não comporta mais. E a família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Não, evidentemente, senhores, porquanto, desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres, a eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro de vossos filhos, preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas, deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança, que lhes permita continuarem o bem que haveis começado, isto é legítimo. Mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de todos. Antes e depois deles, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, vosso pai e vossa mãe, têm direito à vossa solicitude. Depois vêm as almas que Deus vos deu como irmão segundo a carne, depois os amigos do coração, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Como vedes, eu vos concedo temperamentos e estabeleço uma hierarquia conforme aos instintos do vosso coração. Entretanto, tomai cuidado para não favorecer demasiadamente a uns com exclusão dos outros. É pela partilha equitativa de vossos benefícios que mostrareis a vossa sabedoria, e é ainda por essa partilha que cumprireis a lei de Deus em relação aos vossos irmãos, que é a lei de solidariedade. A justiça, diz Lamennais, é a vida, a caridade também é a vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Sim, a caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave do céu. Lacordaire. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a preencher, ele as mencionaria. Se ele situa a caridade no primeiro patamar das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, a humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., e porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Allan Kardec. Vamos observar agora a parábola do bom samaritano, e em seguida, uma mensagem de Neil Lúcio que complementa a parábola. Tendo um doutor da lei se levantado, disse para tentá-lo: Mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? O que nela leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despiram, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se foram, deixando-o quase morto. Em seguida, um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e tendo-o visto, não parou. Um levita, que vinha também por ali, chegando junto daquele lugar, também foi embora. Mas um samaritano, que viajava, que ia a seu caminho e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, se aproximou dele, derramou azeite e vinho em suas feridas e lhe fez curativos. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem, e cuidou dele. No outro dia, tirou 2 denários e os entregou ao estalajadeiro, dizendo: Cuida bem deste homem e tudo o que gastardes a mais eu vos pagarei quando voltar.
Qual destes três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Vai, então, disse-lhe Jesus, e faze tu mesmo. Lucas, x. 25:37. A parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento, e Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu, de relance, respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica, todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino, para aliviá-lo como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se, lépido, sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido, mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se, ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado, embora aparentemente desprezível foi o publicano, porquanto além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando, para isso, as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Neil Lúcio. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 1, Allan Kardec. Revista Espírita, ano 8º, agosto de 1865. Dissertações Espíritas. A Chave do Céu. Allan Kardec. Jesus no Lar, Neil Lúcio, capítulo 29, a parábola relembrada.